Durante anos, ele agrediu o enteado com um taco de beisebol e derramou água fervente sobre ele. A mãe filmava. No verão de 2025, uma dessas gravações foi parar nas redes sociais, e milhares de pessoas a viram ali. 5 minutos sem um único corte. No enquadramento, o cômodo de um apartamento comum. A câmera está imóvel, o ângulo foi ajustado para capturar o centro do ambiente. No chão, o enteado de 11 anos. O rosto coberto de hematomas. Frescos, amarelo-esverdeados, quase pretos. Na boca, um pano enfiado fundo, para que não se ouvisse nenhum som. Ao lado, uma cadeira de rodas. Na cadeira, um homem com um taco de beisebol. Ele não tem pressa. Ajustou o taco de forma mais confortável e desferiu um golpe na cabeça. A câmera registrou tudo. O impulso, o golpe, a reação. O pano. A gravação ficou disponível publicamente por algumas horas. Provavelmente foi vista por dezenas, talvez centenas de usuários. A maioria passou adiante. Uma pessoa de fora, sem nenhuma ligação com essa família, parou. Salvou o vídeo no celular, abriu o site do Ministério do Interior e redigiu uma denúncia. Ele não sabia nem o nome de quem agredia, nem o endereço do apartamento, nem a idade da vítima. Ele simplesmente viu algo pelo qual não conseguiu passar indiferente. Essa denúncia de um usuário anônimo deu início a uma cadeia de acontecimentos. A detenção, a investigação e um dos processos judiciais de maior repercussão da primavera de 1926 na região de Moscou. Mas a pergunta principal não é o que foi capturado pela câmera. A pergunta principal é: por que o homem na cadeira de rodas instalava a câmera antecipadamente a cada vez e apertava gravar? Para quem se destinavam esses vídeos? Prédios altos e pátios onde roupas são colocadas para secar. Em um dos andares de um prédio comum, um apartamento onde viviam 5 pessoas. Vasily Vassin, o homem na cadeira de rodas que se deslocava pelo apartamento de forma independente, mas fora dele dependia da ajuda de outros. Helena Romastenko, mãe de 3 menores de idade, um filho de 11 anos do primeiro casamento e 2 filhas. Vassin era padrasto do enteado. Formalmente uma família. No bairro, Vassin era conhecido pelo apelido de Bax. De onde veio esse apelido, os vizinhos não sabiam dizer. Alguns associavam a dinheiro. Outros diziam que ele mesmo se chamava assim. A família quase não era vista no pátio. Romastenko saía raramente, basicamente para ir ao mercado, e Vassin ainda menos. Mas o mais importante, os menores não eram vistos nem no pátio, nem na área comum, nem na entrada da escola. Porque nenhum dos 3 frequentava a escola. Eles não estavam matriculados em nenhuma instituição de ensino. Ninguém lhes fazia perguntas porque no sistema, esses 3 simplesmente não existiam. Isolamento total. O apartamento no prédio de painéis pré-moldados tornou-se o único espaço em que eles permaneceram por meses e até anos. O que acontecia por trás daquela porta naquele momento ninguém sabia. Os vizinhos provavelmente diriam: um apartamento silencioso, quase inaudível durante o dia. Um silêncio que mais tarde se mostraria o sinal mais alarmante de todos. Moradores dos apartamentos vizinhos relataram a investigação. Durante meses vinham de lá gritos e choros. Não eram isolados nem ocasionais, eram regulares. Alguns ouviam durante o dia, outros tarde da noite. Os sons atravessavam as paredes de painéis, altos o suficiente para serem ouvidos. Não específicos o suficiente para que alguém se dispusesse a ligar para a polícia. Ou específicos o suficiente, mas não importantes o bastante para quem ouvia. Isso durou não uma semana, nem um mês. Uma conhecida que mantinha contato periódico com Romastenko certa vez viu o enteado. Segundo suas próprias palavras, aquilo ficou marcado por muito tempo. Nos braços, hematomas com marcas características de agarramentos e golpes. Na pele, queimaduras que não pareciam acidentais, amplas demais, com formatos característicos demais. Cicatrizes de diferentes épocas, rosadas recentes e esbranquiçadas antigas. O enteado não as escondia, já não era possível esconder. E ele mesmo falou. O enteado disse diretamente à conhecida: em casa me batem, me sufocam, me cortam com um objeto cortante. Sem rodeios, com palavras claras. Descreveu o que acontecia com detalhes suficientes para que um adulto não tivesse dúvidas. A conhecida, diante da situação, não fez nada. Não ligou para a polícia, não procurou atendimento, não fez uma denúncia. E pelos dados, o enteado contou o que acontecia apenas a ela. E cada vez a reação era a mesma. Ouviam e seguiam em frente. A parede de silêncio se mostrou mais sólida do que o próprio concreto. Um episódio, os moradores do pátio lembraram com nitidez. O enteado saiu correndo da entrada do prédio com um objeto cortante na mão e foi atrás de outro menor. Um dos adultos reagiu imediatamente e chamou a polícia.
A viatura chegou, registrou o chamado, conversou com os presentes no pátio. E tudo terminou ali. A equipe foi embora sem subir ao apartamento e sem verificar as condições de permanência dos menores. O relatório ficou sem desdobramentos. Só depois, no curso da investigação, se descobriu o que havia ocorrido. Ele correu atrás do outro não por vontade própria. Foi uma ordem. Vassin, sentado na cadeira de rodas, deu o comando e o enteado cumpriu. A mecânica funcionava assim: Vassin não podia sair de casa sozinho. Não podia controlar fisicamente o que acontecia fora das paredes. Mas ele não precisava sair. O grau de submissão, construído ao longo de anos de maus-tratos sistemáticos, era tal que um comando de voz bastava. Ele controlava pessoas à distância da cadeira do cômodo através da porta fechada. O enteado, as duas irmãs, até mesmo Romastenko. Todos faziam o que ele dizia. O medo substituía a presença física. A cadeira de rodas não era uma limitação. Era parte da cena, na qual um homem incapaz de se levantar controlava todos. A polícia, parada no pátio do prédio de painéis, viu apenas a ponta, um enteado agressivo com um objeto cortante. Não viu o que havia por trás disso e não tentou ver. O taco de beisebol ficava guardado à vista, ao alcance da cadeira. Não escondido, não guardado. Simplesmente ali, onde sempre esteve. Vassin o usava sistematicamente ao longo de vários anos. Nos braços, nas pernas, nas costas, na cabeça. Não eram surtos, era um regime. Uma determinada ordem de ações. O menor sabia onde ficava o taco. Sabia que ele poderia ser pego a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite. Paralelamente funcionava outro sistema, a fome. Foi privado de comida de forma consistente e planejada. Não um castigo de sem jantar. A ausência de alimentação adequada como condição permanente de existência. Os médicos que examinaram o enteado após a detenção de Vassin e Romastenko constataram uma desnutrição crítica. Tal grau de perda de massa corporal não se forma em 1 ou 2 semanas. Forma-se ao longo de meses. O organismo do menor de 11 anos estava em estado de fome crônica. Costelas, clavículas, articulações, tudo se destacava sob a pele. Junto aos hematomas de pancada, junto às queimaduras, os sinais de que o enteado simplesmente não era alimentado. Romastenko estava no apartamento quando Vassin pegava o taco. Via os golpes, ouvia os sons. E segundo os dados da investigação, em todos esses anos ela não interveio uma única vez. Todas as vezes estava presente no mesmo cômodo, observava e concordava, pelo fator da inação. No apartamento havia uma mala de viagem comum, grande o suficiente para caber o enteado dobrado em posição fetal. Colocavam-no dentro, ele tinha que dobrar os joelhos contra o peito, abraçá-los com os braços e não se mover. Depois disso derramavam água fervente. Não água morna, não quente, água fervendo, recém-tirada do fogão, sobre a superfície exposta da pele. Queimaduras por água fervente deixam marcas características, extensas com contornos irregulares, com uma borda nítida entre a pele lesionada e a sadia. Foram justamente essas marcas encontradas no exame. Isso significa que o procedimento se repetia. Não uma vez, não em um impulso regularmente. A mala foi posteriormente apreendida pelos investigadores. Tornou-se prova material junto com o taco e o celular. Um objeto comum de bagagem que naquele apartamento era usado como instrumento. O enteado era a vítima principal, mas não a única. Suas duas irmãs, filhas de Romastenko, viviam nas mesmas condições de isolamento total. Não saíam do apartamento, não assistiam às aulas, não conviviam com outras crianças. A investigação estabeleceu que elas também eram submetidas a maus-tratos severos, embora a escala do que o meio-irmão viveu fosse incomparavelmente maior. Para elas, o apartamento em Vidnói era a mesma câmara fechada, com a diferença de que viam tudo o que era feito com ele. Viam diariamente ao longo de vários anos. Conviviam com isso, adormeciam, acordavam no mesmo espaço. A essa altura, a investigação já tinha um quadro claro. Romastenko não era uma observadora distante. Foram estabelecidos episódios em que ela agiu com as próprias mãos. Ela pegava um objeto cortante e fazia cortes nos braços do enteado. Não era Vassin quem lhe entregava o objeto. Não era ele quem guiava seus movimentos. Ela mesma, por iniciativa própria. Os cortes deixavam cicatrizes finas paralelas, feitas com uma pressão característica, não caóticas calculadas, como se o objetivo não fosse ferir profundamente, mas causar o máximo de sensação. Em linha à parte, nos autos do processo, figurava o estrangulamento. Vassin bloqueava o acesso de ar do enteado com as mãos, sentado na cadeira, até que ele perdesse a consciência, depois soltava. Isso se repetia, sempre até o apagamento, até o momento.
Romastenko presenciava também isso parada a alguns passos e permanecia no lugar. Para a investigação, a questão da qualificação do papel dela se resolvia justamente por meio desses episódios. Uma coisa é não impedir, outra é pegar o objeto cortante você mesma, e a terceira é ficar ao lado. O conjunto dessas ações, tanto as cometidas quanto as omitidas, transformava Romastenko de testemunha em coautora plena. Esse foi exatamente o papel enquadrado, não inação passiva, mas participação sistemática em cada episódio. A mãe que poderia parar tudo com uma única ligação, com uma única saída do apartamento com seus 3 menores, não fez isso uma única vez. Vá se envolveu no que acontecia a todos os que estavam no apartamento, incluindo as 2 irmãs. Ele as obrigava a agredir o próprio irmão. A ordem vinha da cadeira de rodas. Voz firme, de comando, habitual. As crianças faziam o que lhes era mandado. Não porque quisessem, mas porque naquele apartamento, o conceito de recusa não existia. Elas sabiam como terminava a desobediência. E viam isso no exemplo do irmão, todos os dias. A lógica do medo, na qual Vassin se mostrava um exímio conhecedor. Ele filmava tudo com a câmera do celular. Não em flashes, não ao acaso, mas sistematicamente. Dezenas de gravações se acumularam na memória do aparelho. E a cada vez a câmera era instalada antecipadamente. O ângulo era conferido, o enquadramento verificado, o botão de gravar apertado antes. Não era um registro, era uma encenação. Uma direção na qual Vassin era, ao mesmo tempo, câmera, diretor e executor. Para quê? Nessa fase, a investigação ainda não tinha resposta. Por que uma pessoa registra metodicamente o que faz e por que armazena? A versão para o próprio prazer não explicava a escala. Dezenas de vídeos, cada um com a câmera posicionada. A versão de acaso era excluída pela própria regularidade. A câmera naquele apartamento funcionava mais do que o fogão. E a pergunta, para quem? Constava dos autos sem resposta. 7 de julho de 1925. Calor do lado de fora da janela. Janelas fechadas. Apartamento em Vidnoi. Vassin agiu segundo um esquema já treinado. Celular instalado sobre uma superfície horizontal. Ângulo escolhido para que o enquadramento capturasse tudo, do chão até a altura da cintura. O enteado diante da câmera. Naquele momento ele estava assim. Costelas e clavículas sob a pele, braços e pernas cobertos de hematomas. Marcas de queimaduras nas costas e antebraços. Na boca, um pano enfiado com força, impedindo qualquer som articulado. Vassin avançou na cadeira, segurando o taco. Ajustou-o com o movimento habitual, aperfeiçoado ao longo de anos. A câmera registrou o momento do contato do taco com o crânio, e o corpo inerte. A gravação durou 5 minutos, sem pausas, sem interrupções. Nenhum colapso, nenhuma perda de controle, uma produção de conteúdo feita a sangue frio. Esse vídeo deveria ter permanecido como mais um dos dezenas de arquivos na memória do celular. Mas foi justamente esse que Vassin tentaria enviar a um destinatário. E foi justamente nele que seu dedo escorregaria. Vassin pretendia enviar o vídeo de 7 de julho a uma pessoa específica, muito provavelmente por mensagem direta, como já fizera antes com outras gravações. Mas errou na interface da rede social. Em vez de enviar, apertou publicar. Um único toque do dedo, e o arquivo destinado a uma pessoa, foi parar em acesso aberto. Na linha do tempo de sua conta, visível a todos. A gravação ficou no ar por algumas horas. Vassin provavelmente não percebeu de imediato ou não deu importância. Durante essas horas, o vídeo foi visto por um número desconhecido de usuários. A maioria continuou rolando. Os vizinhos ouviram os gritos durante meses e não discaram nenhum número. A polícia chegou ao pátio e foi embora sem entrar no apartamento. E todos os que estavam por perto que sabiam e suspeitavam. A partir da denúncia do usuário, a polícia identificou o dono da conta e o apartamento em Vidnoi. No verão de 25, uma equipe operacional entrou na entrada do prédio de painéis e tocou a campainha. Vassin e Romastenko foram detidos. Os 3 menores, o enteado e as 2 irmãs, foram imediatamente retirados. O apartamento foi vistoriado. Foram apreendidos tacos de beisebol, o celular com o arquivo, a mala de viagem. 3 objetos, cada um dos quais usado diretamente conforme sua finalidade alterada. O enteado foi levado ao Centro Clínico Infantil Rochal. Permaneceu ali por 2 semanas. Os médicos elaboraram um laudo que serviu de base para a acusação. Múltiplas lesões de diferentes épocas, das recentes, obtidas nos últimos dias, às antigas, de meses atrás. Hematomas característicos de golpes com objeto rombo, queimaduras nos braços e sinais de cicatrização, cortes nos braços e desnutrição crítica.
O prontuário médico lia-se como uma cronologia, e cada marca na pele era um episódio. A investigação obteve o quadro completo pela primeira vez. Não um fragmento, não um relato de terceiros, mas um documento médico impossível de contestar. Isso abriu o segundo lado daquela vida. E só então ficou claro por que ele filmava. O apelido Bax não era uma alcunha de bairro, era de fato um pseudônimo de trabalho. Vassin mostrava os vídeos. Aqueles mesmos. Olha do que sou capaz. E se não pagar, vai ser igual ou pior. As gravações não eram material comprometedor contra ninguém, eram uma demonstração de disposição. As gravações do apartamento eram usadas como cartão de visita para a intimidação. Era por isso que a câmera era instalada antecipadamente e o ângulo era calibrado. O material de consumo dessa produção era o enteado. O taco, a mala, a câmera, instrumentos de produção, o apartamento, set de filmagem. O esquema de crédito de Bax funcionou exatamente até o momento em que o dedo foi parar no botão errado na interface da rede social. A representante do Comitê de Investigação da região de Moscou, Olga Vrade, descreveu os resultados das investigações com uma formulação que soava seca, mas continha tudo. Os maus-tratos ocorriam de forma contínua. Não um episódio isolado, não um conflito, mas um sistema em vigor por anos. O caso foi conduzido pelo Comitê de Investigação da região de Moscou. A base probatória foi montada em várias frentes, simultaneamente. Os autos foram enviados ao Tribunal Municipal de Vidnoi. No momento do envio, a acusação dispunha de um volume tão grande de provas que a questão já não era mais a culpa, e sim o tempo de pena. Março de 1926. Tribunal Municipal de Vidnoi, um prédio baixo familiar aos moradores locais. Dessa vez, os corredores estavam diferentes. Câmeras da imprensa, seguranças, cordão de isolamento. A cadeira de rodas de Vassin foi conduzida pela entrada lateral. Olhar fixo à frente, rosto sem expressão. Atrás dele, a escolta levava Romastenko separadamente. Ela andava de cabeça baixa, sem levantar os olhos. No salão foram exibidas as gravações em vídeo. Aqueles mesmos arquivos do celular de Vassin. Não todos, mas o suficiente para que o tribunal visse a dimensão. Representantes da acusação, oficiais de justiça, ouviram os sons dessas gravações em tempo real. Alguns deles depois disseram que no salão reinou um silêncio que ninguém quis romper. Testemunhas depuseram. O que contaram à investigação ouviram, mas não ligaram. A conhecida confirmou, viu, ouviu, não denunciou. Os médicos do Centro Rochal leram o laudo. A acusação apresentou os episódios consecutivamente, um após o outro. Romastenko permanecia sentada no banco dos réus, chorava, quase em silêncio, cobrindo o rosto, e Vassin não se movia. Durante todo o primeiro dia ele não mudou de posição uma única vez. Mãos nos braços da cadeira, cabeça reta, olhos abertos. 2 réus, um caso, 2 papéis. Romastenko se levantou, ficou em silêncio por alguns segundos antes de começar a falar. Voz baixa, embargada, mas palavras nítidas, pronunciadas por inteiro. Eu gostaria de pedir perdão aos meus filhos. Sei que não o mereço. Eu me odeio. Não veio um me obrigaram. Não veio um eu tinha medo, eu não podia ir embora. Admissão total da culpa, sem tentativa de atenuação. Mas por trás dessas palavras havia uma cronologia. Ela com as próprias mãos fez cortes, permaneceu ao lado enquanto ao enteado faltava ar, e não discou um único número nenhuma vez. O tribunal registrou esse depoimento. Admissão de culpa incondicional sem ressalvas. Romastenko não fez uso do direito de não testemunhar contra si mesma, não tentou construir defesa. As palavras proferidas no salão foram precisas e, ao mesmo tempo, absolutamente tardias. O perdão que ela pedia era endereçado aos 3 menores que não estavam no salão. Eles se encontravam sob a tutela do Estado, longe daquele prédio, daquelas paredes. O juiz dirigiu-se a Vassin. Como o réu explica suas ações? O promotor esperou. Todos esperaram, os jornalistas esperaram. Mas Vassin permaneceu em silêncio, e nenhum recuso-me a responder pronunciou. Apenas silêncio. Mãos nos braços da cadeira de rodas e olhos em frente. Comandos dados daquela cadeira. O silêncio durou alguns segundos. O juiz registrou a recusa em depor e continuou o processo. Mas aqueles segundos pesaram mais do que qualquer resposta possível. Nenhuma explicação, nem a dureza de caráter, nem a sede de controle, nem um transtorno mental, nem cinismo, nem indiferença, nada soaria convincente naquele salão. Quaisquer palavras teriam sido uma tentativa de caber na lógica algo que não cabe em lógica nenhuma. O homem que construiu um sistema de controle absoluto sobre 5 vidas escolheu não responder, e essa ausência de resposta acabou sendo a declaração mais eloquente de todo o processo.
Em 23 de março de 1926, o Tribunal Municipal de Vidnoi proferiu a sentença. Vasily Vassin, 14 anos de privação de liberdade em colônia de regime fechado. Helena Romastenko, 7 anos. Ambos obrigados a pagar uma indenização de 1.700.000 rublos. Romastenko ouviu de cabeça baixa. 7 anos, metade do que Vassin. A diferença nas penas refletia a diferença na qualificação. Organizador e executor, de um lado, coautora, de outro. Mas 7 anos são 7 anos de ausência junto a 3 dos próprios menores. 1.700.000 rublos de indenização, uma cifra que no contexto do ocorrido, soa mais como formalidade do que como reparação. Nenhuma quantia cobre o que os médicos do Centro Rochal registraram. A sentença foi proferida, e após a detenção de Vassin e Romastenko, os 3 foram entregues à tutela do Estado. O organismo do menor de 11 anos mostrou-se mais resistente do que se poderia imaginar, mas os médicos e psicólogos que trabalharam com ele diziam outra coisa. A recuperação física é uma questão de semanas, a psicológica de anos, talvez de uma vida inteira. Anos em isolamento, sem escola, sem convivência com outras crianças, deixaram sua marca, sobre a qual toda a percepção de mundo foi construída. As 2 irmãs passavam por um programa de reabilitação separado. Elas não eram as vítimas principais, mas viviam no mesmo sistema fechado e viam tudo. Os psicólogos trabalharam com cada uma delas individualmente, segundo protocolos desenhados para acompanhamento de longo prazo. A defensora dos direitos dos menores da região de Moscou, Michonova, comentou publicamente a situação. Informou que para os 3 está sendo buscada uma família adotiva, ciente das consequências do que viveram. Suas palavras soaram assim: nenhuma instituição, mesmo que boa, substituirá para eles uma família plena. A instituição é capaz de garantir segurança e ajuda. A sensação de lar, não. A busca por uma família continuava no momento da prolação da sentença. Uma pessoa reagiu, de um número desconhecido daqueles que viram a gravação em acesso aberto. Quando ouvimos algo atrás de uma parede, vemos algo no pátio, notamos algo que não fecha no quadro normal. Essa pergunta não é encerrada pela sentença. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, escreva nos comentários o que você pensa sobre essa história. Até a próxima! O que acontece quando você deixa a pessoa errada entrar na sua casa, não apenas uma vez, mas por longos anos? Uma família de Idaho aprendeu isso da maneira mais difícil. Este caso me assombrou por muito tempo. É uma daquelas histórias que ficam guardadas em algum lugar dentro de você e que retornam periodicamente, não porque você queira pensar nelas, mas porque é impossível esquecê-las. E este é, sem dúvida, o momento ideal para contá-la desde o início. Pocatello, no estado de Idaho, um lugar cercado por montanhas e rios, com paisagens de cartão postal que se estendem até o horizonte. Em uma das casas dessa pequena cidade tranquila, quase nunca havia silêncio. Ouviam-se sempre risadas sonoras. Jan Broberg veio ao mundo em 31 de julho de 1962, trazendo ainda mais brilho. Ela cresceu incrivelmente vívida e aberta, do tipo que não se escondia atrás dos adultos e não temia nada ao seu redor. Curiosa, enérgica, com personalidade. Começou a tocar piano muito cedo, e a música tornou-se algo natural para ela. Se tivéssemos que encontrar uma imagem, seria algo como uma pequena Pippi meia longa. Assim era a filha mais velha de Bob e Marion Broberg. 2 irmãs mais novas chegaram depois à família e para elas, Jan tornou-se imediatamente uma verdadeira heroína. Ela sentia-se segura em seu papel de irmã mais velha, e essa confiança manifestava-se em tudo. Queria proteger as irmãs, acontecesse o que acontecesse. Havia um vínculo real entre as 3. Quando brincavam no quarto ao lado, o falatório era ouvido por toda a casa. A infância delas era simples e verdadeiramente feliz. Marion dedicava-se inteiramente ao lar. Cuidava da casa e quando as filhas voltavam da escola, uma refeição quente as esperava sempre. Ela estava lá, constante, todos os dias. É importante entender que o trabalho doméstico representa uma carga colossal. Lavar, cozinhar, limpar, manter a ordem, tudo isso exige esforço e tempo, embora a sociedade ainda tenda a subestimar esse papel. É nesse sentimento de lar, calor e atenção que muitas famílias se apoiam, e era esse sentimento que Marion criava. O bairro onde os Broberg viviam era considerado calmo. Os vizinhos se conheciam e confiavam uns nos outros. O sentimento de segurança era o pano de fundo habitual, algo tão natural que ninguém sequer notava. A mãe Marion era uma pessoa ativa. Dirigia o coral da igreja, cuidando do acompanhamento musical dos cultos e, de modo geral,
A igreja ocupava um lugar muito importante na vida dessa família. O pai, Bob, trabalhava por conta própria, e seu local de trabalho estava sempre impecável e com um perfume fresco, pois Bob era dono de sua própria floricultura. E assim como se pode ver, a vida era generosa com os Broberg. Pela manhã, começavam o dia com um ritual comum, recitado em voz alta por todos, e continuou assim até um dia após o qual tudo mudou. Naquele domingo de junho de 1972, Mary estava novamente na igreja. Durante o culto, ela notou rostos desconhecidos entre os fiéis. Uma nova família para ela, isso se tornou imediatamente um evento. Ela foi direto até eles. Um casal com 5 filhos e alguns deles, ao que parecia, poderiam perfeitamente fazer amizade com os seus. O chefe dessa família apresentou-se como Robert Berchold, pele clara, olhos azuis, cabelos castanhos curtos, nos quais se percebia um leve tom ruivo. O cabelo estava cuidadosamente penteado para o lado. Toda a sua aparência passava a impressão de um homem zeloso e cativante. E Mary Ann, no fundo, sentiu simpatia por ele desde o primeiro segundo. De volta para casa, ela começou imediatamente a contar sobre esse novo encontro. Com entusiasmo, declarou ter conhecido uma família maravilhosa e destacou particularmente Robert. Segundo suas palavras, um homem incrivelmente agradável e amigável. Ela queria que as duas famílias se aproximassem e logo, os Broberg convidaram os Berchold para sua casa. Bob não pôde deixar de concordar com a esposa. Ele se mostrou muito charmoso. Uma simpatia mútua nasceu imediatamente entre os dois homens e rapidamente, Robert tornou-se um amigo próximo da família, assim como sua esposa Gail. No início, Mary Ann pensou que Gail e Robert formavam um casal um tanto incomum. Ela silenciosa e reservada, ele enérgico e aberto. Mas no fim das contas, os opostos se atraem, não é mesmo? E é difícil contestar isso. Tudo corria bem. Então, um dia, os Broberg voltaram para casa e encontraram algo incomum no limiar da porta. Uma grande cesta colorida cheia de frutas e pequenos mimos. Entre os presentes, um cartão com a inscrição: "Gostamos muito da sua família." Assinado, os Berchold. De um simples conhecido, nasceu rapidamente uma amizade verdadeira. Jantares compartilhados, noites do pijama, risadas sonoras por toda a casa. Robert gostava particularmente de passar tempo com os mais novos. Ele pertencia àquele tipo de pai que se entrega completamente ao papel, tornava-se alegre, brincalhão, entrava com prazer nas brincadeiras. E com a pequena Jean, criou-se um vínculo especial. Ela era exatamente como ele, enérgica, aberta, alegre. Mesmo que ela tivesse apenas 10 anos e Robert 36, parecia que a diferença não existia. Isso era visível. Jean literalmente grudava nele, abraçava-o com força e sorria abertamente. Ela o adorava e confiava nele cegamente. O fato é que a confiança nas relações humanas desempenha um papel enorme, mas também pode se transformar em algo perigoso. É justamente essa ideia que se tornará central mais adiante. Chega a quinta-feira, 17 de outubro de 1974. Ele quer fazer um passeio com Jean, que na época já tinha 12 anos. Ele quer levá-la para andar a cavalo. Jean está radiante. Um passeio com seu adorado Robert e ainda por cima, com cavalos para ela, era uma verdadeira festa. Ela literalmente não conseguia ficar parada. Sua mãe via tudo isso com muito mais sobriedade. Jean ainda tinha sua aula de piano e na manhã seguinte, precisava acordar cedo para a escola. Mas Robert e Jean insistiram com todas as forças. Finalmente Mary aceitou, mas com uma condição. Deveriam estar de volta exatamente para o jantar. Robert assentiu e prometeu: "Eu a trarei de volta a tempo." E a mãe de Jean acreditou nele. Foi assim que combinaram. Após a aula de piano, Robert buscou Janeiro. Ela entrou no carro dele e em sua mente, provavelmente só havia espaço para os cavalos e a expectativa do passeio. O horário previsto deveria ter sido cumprido, mas não foi. Eles ainda não estavam em casa. Mary já começava a se preocupar. O jantar havia esfriado na mesa há muito tempo, e o silêncio na casa tornava-se cada vez mais pesado. Nem uma ligação, nem uma batida na porta, nem um ruído pela janela. Absolutamente nada. O tempo passava dolorosamente devagar. Às 9 da noite, a tensão tornará-se quase insuportável. E finalmente, um som ecoou. Alguém havia chegado. Eles haviam voltado. Tudo agora seria esclarecido. Gail, por sua vez, tinha certeza absoluta de que seu marido apareceria a qualquer segundo, que tudo não passava de um mal-entendido que se resolveria por si só. Ela tranquilizava Mary e Bob, dizendo que não era necessário pânico e insistindo para que não chamassem a polícia. E havia certa lógica nisso, pelo menos para ela.
Afinal, tratava-se de seu marido, o bom e confiável Robert. Por que dar o alerta se tudo certamente seria explicado? E assim a noite escura cedia lugar lentamente aos primeiros raios de sol. A manhã chegou, e Jean ainda não havia voltado. Não houve café da manhã compartilhado, nem risadas de uma criança sonolenta à mesa da cozinha. Um dia se passou, depois outro, e mais outro. De nenhum dos dois houve sequer uma ligação. Nem chamada, nem bilhete, nem notícia alguma. Eles pareciam ter evaporado. Para onde teriam ido e o que poderia ter acontecido com eles? É aqui que começa uma das partes mais difíceis de explicar. Para não incomodar ninguém desnecessariamente, os Broberg ainda não haviam contatado as autoridades. Além disso, era um fim de semana de plantão, e Gail continuava garantindo que Robert voltaria a qualquer momento. Talvez os Broberg simplesmente quisessem acreditar nisso. Era mais fácil para eles se apegarem a esse pensamento do que admitir que algo terrível havia acontecido. No final, 5 dias inteiros se passaram antes que o FBI assumisse o caso. Os agentes levaram a situação de forma extremamente séria. Queriam saber tudo, cada detalhe, cada elemento, cada palavra. E eis o que a mãe respondeu: não acho que ele a tenha sequestrado, ele apenas partiu com ela. É preciso compreender isso. Aquele homem havia levado sua filha há 5 dias, não havia notícias dele, e ela continuava a defendê-lo. Ela ainda confiava nele o suficiente para não admitir o menor pensamento sobre o pior. A esposa de Robert, Gail, falou aos agentes sobre o trailer que a família possuía. Ao verificarem, o trailer não estava em seu local habitual. E foi aí que os diferentes fragmentos começaram a formar uma imagem global. Poderia já estar precisamente naquele veículo? Tratava-se de uma abdução planejada com antecedência? Então, outra descoberta foi feita. O carro de Robert foi encontrado, mas apenas o veículo. O próprio Robert não estava por perto. Um dos vidros estava quebrado e dentro do habitáculo foram localizadas evidências. À primeira vista, tudo indicava que algo violento havia ocorrido ali. Uma agressão, uma luta. Era exatamente essa impressão formada no primeiro exame. No entanto, em uma análise mais detalhada, um detalhe essencial apareceu. O vidro não fora quebrado de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, o golpe veio do interior do veículo. Alguém quebrou o vidro estando lá dentro. Se fora Robert, então o cenário mudava completamente. Parece que ele buscou simular uma agressão, encenar um roubo, para desviar as suspeitas e ganhar tempo. A partir desse momento, os investigadores não tinham mais dúvidas. Não houve acaso nem criminoso externo. Por trás de tudo estava Robert. E a pequena já estava com ele. Uma operação federal de busca foi lançada. Avisos de busca foram enviados a todas as unidades policiais do país. Robert não deveria, em hipótese alguma, deixar o território dos Estados Unidos. Para a família de Jean, esse período transformou-se em um pesadelo contínuo. Eles não podiam fazer nada, apenas esperar. Cada dia se arrastava ao infinito, e a única coisa a qual se apegavam era a esperança de que tudo se resolvesse de alguma forma. Robert não era um estranho, era praticamente um membro da família. Eles se convenciam repetidamente de que nada de terrível poderia acontecer. Enquanto isso, novembro se aproximava. O vento tornava-se mais frio, as árvores haviam perdido quase todas as folhas, e Jean não estava em casa já há vários dias. Vizinhos e conhecidos vinham apoiar os pais, traziam comida, apenas ficavam ao lado deles. Quase nenhum deles admitia a ideia de que Robert pudesse ser capaz de algo ruim. Ele participava ativamente da vida da comunidade local. Todos o conheciam como um homem respeitável e honesto. Em dado momento, um telefone tocou. Do outro lado da linha, era Robert. Ele entrava em contato pela primeira vez em vários dias. E o que ele pedia não fazia o menor sentido. Ele disse: redija uma autorização por escrito para que Jean e eu possamos voltar aos Estados Unidos e nos casar. Parece absurdo, mas é real. Robert dirigiu esse pedido ao próprio irmão. Ele queria que este o ajudasse a legalizar o que já havia ocorrido. Pois, de fato, no México, aquele homem de 40 anos já havia realizado uma união com uma criança de 12 anos. Mas em território americano, essa união não tinha valor jurídico algum. Quando essa informação chegou ao FBI, eles entraram em ação imediatamente. O irmão de Robert aceitou cooperar com a investigação. A chamada do captor foi interceptada e rastreada, e os dados apontaram para a área de um dos hotéis em Mazatlán. Mazatlán é uma cidade mexicana vibrante no litoral. Casas coloridas e brilhantes, cais, bares. E em algum lugar ali, no meio de tudo isso, deveriam finalmente surgir respostas. As autoridades foram ao local sem demora e encontraram o trailer de Robert.
Arrombaram a porta e lá dentro, viram Janeiro naturalmente, o próprio Robert também estava lá. Ele teve tempo de lançar um olhar assustado pelo retrovisor antes que os agentes o imobilizassem e o retirassem. Ele foi colocado em uma viatura e levado à delegacia. Lá finalmente eles foram separados. Pela primeira vez durante todo esse tempo, um muro se erguia entre eles. E foi precisamente isso que deixou Robert verdadeiramente nervoso. Ele andava de um lado para o outro, sem conseguir parar. Então, ocorreu o que definitivamente revelou sua verdadeira face. Ele tentou subornar um dos policiais com um anel de ouro para que o deixassem voltar para ela. E eis o que aconteceu em seguida. Parece absurdo e desesperador, mas o funcionário mexicano aceita. Aceita o suborno de um homem que levou e se casou com a pequena Jan, e devolve essa criatura monstruosa para perto dela. Ele começa imediatamente a pressioná-la. Diz que tudo o que aconteceu não passa de uma fuga infeliz. Nada sério. E acima de tudo, ela não deve, em hipótese alguma, falar com ninguém sobre a missão e o que aconteceu no México. Ao mesmo tempo, os pais de Jan voam para encontrá-la. Eles literalmente contam os minutos até o momento em que poderão finalmente abraçar a filha. E eis que, depois de tudo, eles a revêem. Seu pai, Bob, está completamente desesperado. Ele a aperta com força. Aqui está nossa princesinha. Mas ela própria não parece aliviada nem feliz. Nada como se poderia esperar em um momento como esse. Em vez disso, ela que outrora era vívida e sociável, está agora totalmente fechada, mergulhada em si mesma e silenciosa. Lágrimas correm pelas bochechas do pai. Ele simplesmente não encontra as palavras. E ela fica ali, diante dele. Não é mais a Jan de antes. O que aconteceu com ela? O que ele fez com ela? Silenciosamente, repetidas vezes, ela repassa em sua mente a missão e tudo o que ocorreu no México. Mas não conta nada a ninguém. O medo das consequências é mais forte. Como formalmente no México Jan e Robert estavam casados, seus pais obtêm imediatamente a anulação dessa união. Gradualmente na família Broberg começa a se restabelecer uma espécie de vida normal. Ela volta para a escola, tudo retoma seu curso aos poucos. Ele é indiciado por abdução, e um processo penal é aberto contra ele. Mas como tudo chegou a esse ponto? Por que os pais foram tão cegos? A resposta a essa pergunta é, ao mesmo tempo, simples e chocante. Os pais também haviam se tornado vítimas de Robert. Para ter acesso real a ela, ele precisava primeiro subjugar os pais, colocá-los sob controle total. Para entender como ele conseguiu isso, é preciso voltar no tempo e examinar atentamente os eventos que precederam o incidente. O período em que tudo parecia tão harmonioso era, na realidade, uma etapa preparatória para Robert. Ele precisava alcançá-la, isolá-la de sua família e para isso, o carismático e charmoso Robert estava disposto a usar absolutamente qualquer meio. Para ele, limites simplesmente não existiam. E eis o que ele fez. Ele começa com a mãe Marian. Exatamente. Com uma mulher casada de quem ele levaria a filha mais tarde. E ela, o que é mais surpreendente, não rejeita sua atenção. Tudo começou de forma totalmente inofensiva. Chamadas telefônicas, conversas banais. Mary o achava charmoso. Ela se sentia especial ao lado dele. Robert realmente tinha certa atração magnética. Ele flertava com ela, fazia elogios à sua aparência. Ela se sentia desejada, valorizada. É justamente esse sentimento que, no fundo, falta a muitos de nós. Ela tentava ignorar o que estava acontecendo, convencer-se de que nada era sério. Mas mentir para si mesma tornava-se cada vez mais difícil. Progressivamente, passo a passo, ela começou a se apaixonar por Robert. Sabia que era errado. Dizia a si mesma, não deveria ter esses sentimentos. É inadmissível. Tentava sufocar essa emoção. Não deixava que ele se aproximasse, mas já era tarde demais. Aquelas borboletas no estômago já haviam se instalado há muito tempo e logo, ocorreu o primeiro beijo entre eles. E isso aconteceu, por mais paradoxal que pareça, durante uma viagem organizada pela igreja. Após esse momento, a mãe de Jan não conseguia parar de pensar na sensação calorosa que ele lhe proporcionara. O frio na barriga não a deixava. Talvez fosse precisamente isso que lhe faltara durante seus longos anos de casamento. Ela lembraria mais tarde que havia nele algo que não havia em Bob, uma energia particular, um carisma. Para Robert, tudo seguia exatamente conforme o plano. Ela estava completamente em sua armadilha. Mas ainda faltava Bob. O chefe da família, aquele que poderia, a qualquer momento, discernir a verdade e pôr fim a tudo. No entanto, ele também caiu na rede estendida por Robert. Quando os dois homens saíram juntos para algum lugar, Robert iniciou uma conversa sobre o lado íntimo de seu casamento.
Reclamava que tudo ia mal com sua esposa, que estava deprimido e exausto com a situação. Parecia abalado e nervoso. Em certo momento disse suavemente: "Não aguento mais, preciso de uma válvula de escape." Então, enquanto ambos estavam sentados no carro, pediu um favor a Bob. Os dois riram e depois disso Bob fez o que lhe foi pedido. O pai de Jean proporcionou a Robert esse alívio físico. Ele também sucumbiu a essa atração perigosa e manipuladora de Rob. E nessa etapa, Robert havia alcançado precisamente o que buscava. Ele tinha uma relação não apenas com a mãe, mas também com o pai, separadamente com ambos. Ele os usava de forma fria e calculista. Cada um deles tornou-se seu instrumento. Agora, após levar Jean, Robert impõe suas condições. Bob deve retirar a denúncia. Caso contrário, toda a comunidade saberá o que aconteceu entre os dois homens. Era uma chantagem suja e cínica. Para Bob, isso se revelou uma situação verdadeiramente insuportável. Ele tinha pânico de ser excluído da comunidade. A igreja significava tudo para os Broberg. A comunidade era extremamente conservadora. Bob tinha medo de perder tudo que constituía a base de sua vida. Além disso, preocupava-se terrivelmente que sua esposa soubesse do ocorrido. Ele não suspeitava, obviamente, que ela própria se encontrava na mesma situação. Por isso, aceitou as condições do acordo. Bob deixou-se chantagear e retirou as acusações contra Robert. Mas a pressão não parou por aí. Sob ameaças, Robert forçou o pai a assinar um documento, uma declaração autenticada, na qual estava escrito que sua filha não havia sido levada à força por ninguém nem retida contra sua vontade. O documento isentava Berchtold de qualquer responsabilidade. O mesmo aconteceu com a mãe. Ela também foi intimidada e assinou um documento análogo. Logo, ele foi libertado. E convém parar aqui. Vamos olhar para Rob um pouco mais de perto. Quem é ele de fato, o homem que conseguiu levar a filha de outra pessoa e permanecer impune? Sabe-se pouco sobre seus primeiros anos, mas ao que parece não foram fáceis. Ele próprio reconheceria mais tarde que talvez seja nesse período que reside a raiz de tudo que se seguiu. Segundo suas palavras, nunca se sentiu plenamente parte de sua própria família. Estava sempre como um estranho. Além disso, declararia posteriormente ter sido vítima de maus-tratos em tenra idade. Se isso é verdade ou não, nunca pôde ser estabelecido. No entanto, sabe-se algo mais. Desde jovem, Robert começou a ultrapassar limites. Segundo dados disponíveis, aos 12 ou 13 anos, ele manifestava um interesse inadmissível por sua meia-irmã. Já estava longe de ser a primeira a entrar em seu radar. Em seu passado figuravam pelo menos outras 2 vítimas, mas, nesses casos, os pais sentiram o perigo a tempo e agiram. Robert não agia de frente, ele se integrava lentamente, passo a passo, na vida da família Broberg, construindo confiança. Não tinha pressa, não forçava, apenas tornava-se cada vez mais próximo, até ser para eles um símbolo. Quando o FBI o identificou e alertou a família que Robert Berchtold representava uma ameaça real, já era tarde demais. O mecanismo de confiança funcionava há muito tempo em potência máxima. O que é importante entender sobre manipuladores desse nível é que existe a opinião de que reconhecer tal pessoa não é difícil, bastando estar atento. Mas na prática tudo é organizado de forma completamente diferente. Sabe-se que advogados experientes na área criminal costumam contar histórias semelhantes. Eles recusam, por princípio, casos relacionados a crimes de natureza sensível contra mulheres ou idosos, considerando isso inaceitável mesmo no âmbito profissional. Mas ao mesmo tempo até os mais experientes, seguros de sua própria perspicácia, admitem que no início de carreira, foram enganados diversas vezes por golpistas profissionais. Fraudadores e manipuladores sabem ser tão convincentes que detectar o engano não é imediato. Às vezes são necessários anos de prática. No caso dos pais de Jean, o mesmo mecanismo estava em ação. Pode-se dizer que uma parte da responsabilidade lhes cabe? Formalmente é possível. Mas quem trabalha profissionalmente com vítimas de manipulação nota sempre a mesma regularidade. Praticamente cada pessoa afetada pronuncia a mesma frase: "Nunca acreditei que algo assim pudesse acontecer comigo." Não é tolice nem ingenuidade, é a natureza das manipulações. Ela é construída de tal maneira que a pessoa perde seus marcos, perde a capacidade de avaliar sobriamente o que acontece e, em certo ponto, deixa de se reconhecer. Foi exatamente o que aconteceu com os Broberg. Eles não foram descuidados, simplesmente se viram em um turbilhão do qual é extremamente difícil sair. O fato de Robert ser inclinado à manipulação e representar uma ameaça real, naquele momento, não era dúvida para ninguém. Mas a escala de seu refinamento e crueldade revelava-se gradualmente, detalhe por detalhe.
Se olharmos atentamente, a imagem torna-se verdadeiramente assustadora. Robert se dava perfeitamente com todos os membros da família, passava tempo constante com os mais novos, participava de suas vidas. À primeira vista, era um homem atencioso, que havia assumido completamente o papel de pai. Mas entre todos ele distinguia claramente uma, Janeiro. Era ela que dedicava a maior atenção. Para a pequena, isso não era alarmante. Porque ela desconfiaria se havia se apegado a ele. Ele era como um segundo pai. Robert agia de forma absolutamente calculada. Nem um único passo era ao acaso. Ele a isolou dos outros. Ela dividia o quarto com a irmã e, em dado momento, Robert propôs uma ideia aparentemente razoável. Ele construiu uma divisória no quarto compartilhado. Mas pouco lhe importava que cada irmã tivesse seu espaço pessoal. O que importava era ter a possibilidade de ficar a sós com Jean, sem testemunhas. E eis que todos esses momentos familiares calorosos, jantares, jogos, noites do pijama, começam a parecer subitamente diferentes. Quando, por exemplo, ela acordou no meio da noite em uma dessas ocasiões, Robert estava deitado junto dela, e as mãos dele estavam sobre o corpo dela. Ao redor, a escuridão, os outros dormiam, e ela era pequena demais para entender o que acontecia. A partir de certo momento, Robert começou a dormir na casa dela regularmente. Deitava-se ao lado dela e ficavam a sós. E eis o que é notável: segundo a versão de Robert, tudo isso fazia parte de uma espécie de terapia. Alegava que ele próprio vivera algo terrível na juventude e que a proximidade com os mais jovens o ajudava supostamente a curar-se. Essa explicação bastava para eles. Ninguém estranhava que nos meses anteriores ao incidente, Robert estivesse sempre ao lado dela na cama. Puramente terapêutico, claro. E os pais sabiam. Permitiam. Acreditavam em Robert e em suas histórias. Ele dava pequenos soníferos e calmantes. Tudo para obter o que queria. Isso durou meses, até o próprio sequestro. Depois que os pais, sob pressão, assinaram aqueles documentos terríveis, formalmente outro processo deveria ocorrer. Mas até esse momento Robert podia fazer praticamente o que quisesse. E foi exatamente o que fez. Estava livre. Reuniu suas coisas e foi para a casa do irmão, trabalhar em sua concessionária de veículos. Sua antiga família ele simplesmente abandonou. Para eles, provavelmente foi até melhor. Mas pelo menos a pequena estava agora definitivamente livre daquele homem. A família Broberg se reencontrou. E agora, tudo deveria se resolver, certo? Mas restava algo sobre o qual até então, ninguém falará em voz alta. O que Jean nunca contará, mas no que pensava constantemente. O que acontecerá no México? A famosa missão da qual Robert falava sem cessar. O que se escondia realmente por trás disso? O contexto dessa história é tão sombrio e cruel que é precisamente por causa dele que Jean viveria os anos seguintes em um estado de medo ininterrupto. Para entender, é preciso voltar àquele dia. O dia que mudou tudo, quando Jean deveria ir à fazenda de cavalos. Ela estava sentada no carro de Robert e muito provavelmente imaginava-se acariciando os cavalos. Mas algo mudou. Um cansaço estranho a abateu, as pálpebras tornaram-se insuportavelmente pesadas. Robert lhe dera novamente um calmante. Quando recuperou a consciência, ao redor havia escuridão total. Ela não entendia onde estava nem o que acontecia, mas percebeu que estava deitada em algum tipo de trailer. Com as mãos e pés amarrados, alguém a imobilizara. Ela mergulhava na inconsciência e voltava brevemente a si. De repente, no silêncio, ouviu-se uma estranha voz monótona que lhe deu calafrios. Ela virou a cabeça e viu uma pequena caixa branca. Era um sistema de comunicação, e vozes saíam dali. É aqui que a história toma um rumo completamente absurdo. As vozes se apresentaram como alienígenas, visitantes vindos para anunciar sua missão. Ela deveria ajudar a salvar o planeta deles. E para isso precisava nada mais nada menos do que dar à luz antes de certa idade. Caso contrário, coisas terríveis aconteceriam. Sua irmã ficaria cega, a outra irmã seria levada ou seu pai morreria. Em uma escuridão total, essas vozes moldavam a consciência da pequena Janeiro, intimidavam-na, ameaçavam-na, quebravam sua vontade. E funcionava. Já executava tudo o que a caixa branca ordenava. Ela conseguiu, de alguma forma, libertar-se das cordas. As vozes a direcionaram para a outra extremidade do trailer. Lá, ela deveria encontrar seu parceiro, o homem com quem deveria conceber para a missão. E esse homem obviamente revelou-se ser Robert. Naquele momento, Jean sentiu um alívio enorme porque o conhecia. Não estava mais sozinha, confiava nele. Começou a sacudi-lo, tentando acordá-lo, mas Robert parecia ter sido gravemente maltratado. Tinha arranhões e marcas em vários lugares.
Estava inconsciente, ela gritava: acorde, você precisa acordar. Então Robert abriu os olhos e começou a construir sua mentira. No caminho para a fazenda, supostamente, uma luz branca brilhante aparecerá. O carro fora sacudido e depois sugado por aquela luz. Ela acreditou em cada palavra. O medo terrível a tomou. O que é verdadeiramente monstruoso em tudo isso é que Robert inventara tudo do início ao fim. As histórias de alienígenas eram inventadas. Ele próprio causará os ferimentos em si mesmo. Tudo apenas para quebrar a vontade de uma criança. Havia gravado as vozes antecipadamente no dispositivo de comunicação para torná-la obediente. E funcionou. Todos os dias a caixa branca a lembrava de sua missão. Assim, aquele homem de 40 anos a forçava repetidas vezes. Naturalmente alegando ser exclusivamente para cumprir a missão, para a concepção destinada a salvar o planeta. Jean, nesses momentos, olhava pela pequena claraboia no alto do trailer para o céu, para as folhas das árvores. Tentava se concentrar nisso para se distrair ao menos um pouco. Pensava que tudo acabaria logo. Mas ao mesmo tempo, seus pensamentos voltavam para sua família, para o que poderia acontecer com ele se ela se recusasse a cumprir a tarefa. É precisamente por isso que ela não resistiu quando Robert a levou para o México. Não resistiu quando ele se casou com ela. O medo dos alienígenas e do que poderia ocorrer com seus entes queridos era grande demais. Nos anos seguintes, inclusive após o sequestro, Robert usaria essas invenções assustadoras para mantê-la sob seu domínio. Inventava constantemente novas regras, mentiras e meios de pressão. Poderia-se acreditar que após o incidente ele seria afastado. Tudo deveria ter parado. Ele fora desmascarado, estava proibido de se aproximar. Mas na realidade as coisas foram bem diferentes. Alguns meses depois do ocorrido, Jean estava deitada em sua cama. Começava a adormecer quando algo a arrancou bruscamente do sono. Vozes, elas falavam com ela novamente. Ameaçavam e inspiravam medo. Tudo como de costume. Ela olhou pelo quarto, não estava sozinha. Lá na escuridão, alguém estava de pé. Claro, era Robert. Estava diretamente em seu quarto. Inclinou-se para ela e falou da missão. Disse que ela deveria continuar calada, exatamente como fizera até então, como se Robert nunca tivesse saído de sua vida. Repetidamente, ele lhe enviava cartas de amor, escrevendo que eram destinados um ao outro. Outras vezes, aparecia à noite em seu quarto e sussurrava algo suavemente em seu ouvido. Jean não se atrevia a contar a ninguém. As consequências eram assustadoras demais. Sua mãe via como a filha sofria, mas não conseguia ajudar. Ainda estava presa nas táticas de Robert. E eis o que era verdadeiramente absurdo. Ele continuava a ligar para Marianne, falando de um grande amor e que deveriam ficar juntos. Em uma dessas conversas repugnantes, a mãe perguntou diretamente por que ele se casara com a filha dela. Robert respondeu, imperturbável, que poderia explicar tudo. Ela deveria ir vê-lo e então entenderia. E ela foi. Isso aconteceu na primavera de 1975. Ou seja, menos de um ano se passará desde que aquele homem levará sua filha de 12 anos. Assim que Mary apareceu, Robert começou seu teatro. Ele a lisonjeia, acaricia e não para de falar. E funcionou. Eles se beijaram e houve intimidade entre eles. Nesse ponto poderíamos começar a culpar Mary. Como ela pôde? Como ser tão ingênua a ponto de voltar para Robert? Todas essas perguntas são legítimas. Mas é preciso cautela nos julgamentos. Mary merece defesa, assim como Bob e, principalmente, a pequena Janeiro. Existem pessoas capazes de manipular a tal nível que a vítima deixa de ter consciência do que ocorre. São pessoas verdadeiramente más, frias e calculistas. Quem já enfrentou isso entende bem. Quando alguém cai em tal armadilha, começa a fazer coisas que jamais faria em estado normal. O problema é que não há mais estado normal. A manipulação é tão profunda, o medo tão grande, que se perde a capacidade de distinguir o certo do errado. A pessoa perde seus princípios e limites. O mais difícil é a autoculpa posterior, embora a responsabilidade seja inteiramente do manipulador. É por isso que é importante não culpar a família Broberg. Agiram de forma impensada? Sim. Deveriam ter protegido melhor a filha? Sim. Mas no fim, há apenas um culpado, Robert. Esse período tornou-se insuportável para os Broberg. Robert agravava a situação, fraturando-os intencionalmente por dentro. Ele próprio ligou para Bob e contou sobre seu envolvimento com Mary. Com isso, provavelmente obteve o que queria. O casamento começou a desmoronar. A confiança sumira. Era o que um homem como ele buscava: destruir a unidade. É muito mais difícil se opor a uma família unida do que alcançar Jean quando ela está isolada,
com os pais absorvidos em problemas criados pelo próprio Robert. Felizmente, em certo momento os Broberg entenderam. Mary Ann percebeu que seu envolvimento com Robert não tinha importância e lembrou-se do que já tinha com Bob, da vida comum deles. Um lar feliz, 3 filhas, uma família outrora calorosa. Disse a Bob, não posso criá-las sozinha. Sei que elas precisam de nós dois. Ela queria tirar Robert da vida deles para sempre e estava pronta para pôr fim a tudo. Eles se reergueram. Bob também lamentava sua infidelidade, pois ainda amava muito a esposa. Talvez esta seja a única coisa que traga alívio nesta história. Robert destruiu muito, mas o casamento deles resistiu. Resta uma pergunta: quando ele será finalmente punido? Eis que o veredito chega e preparem-se. Robert é condenado a apenas alguns dias de detenção, que deverá cumprir após o verão. Ou seja, um homem que levou a filha de outra família permanece em liberdade até lá. Para Jean, as coisas só pioram. Em vez de um verão despreocupado brincando com outras crianças, ela vive no medo. E um pesadelo concreto se repete. Isso simplesmente não entra na cabeça. Manhã, café da manhã. A família Broberg se prepara para o dia. Bob senta-se ao piano para acordar as filhas com os sons suaves das teclas. Ele toca e pequenos pés correm até a mesa. Olhos sonolentos o encaram, mas falta um par de olhos. Onde ela está? Bob vai verificar, mas a cama está vazia. Ela desapareceu novamente. No local, encontra um bilhete que lhe tira o fôlego. Queridos Bob e Mary Ann, vocês não me deixam fazer o que é certo, então farei o que é errado. Estou indo embora e não pretendo voltar. Por favor, antes que cada um de nós seja destruído, deixem-me ir. Essas linhas não soam como a filha deles, soam como Robert. Ele conseguirá levar a menina pela segunda vez. As horas da vida dos Broberg se repetem. Horas que se tornam dias e dias que se tornam semanas. A filha deles continua desaparecida. Pouco depois, o telefone toca. Do outro lado, Rob. Ele tem a desfaçatez de se fingir de amigo preocupado. Diz que Jean o teria ligado, contado que fugira de casa e que ele estava terrivelmente preocupado. Como alguém pode ser tão sem vergonha? Os pais de Jean dizem a todos que ela foi visitar a avó. Não querem que a comunidade saiba do segundo incidente. Por isso, esperam 2 semanas inteiras antes de alertar as autoridades. Nesse ponto, Jean já está desaparecida há quase 3 semanas. Setembro chega e o verão termina. Convém lembrar, Robert deve cumprir sua pena ridícula. Ele se apresenta e, por bom comportamento, sai em apenas 10 dias. Isso enquanto Jean continua desaparecida e ele é o único que sabe seu paradeiro. Nos meses seguintes, o FBI investiga a fundo. Quando revistam o trailer de Robert, todos ficam em choque. Fotos de Jean em vestidos estão por toda parte. Grandes posteres dela deitada em uma cama dormindo. Parece um altar sinistro. Mais de 100 dias se passam até que consigam encontrar a jovem de 14 anos. E com ela, claro, Robert. Ele se tornará imprudente. Os investigadores rastrearam o número de telefone para o qual ele ligara, e o número os levou a uma escola para moças em Pasadena, Califórnia. Uma escola católica onde Rob matriculara Jean com um nome falso. Ele contará às freiras uma história absurda, que ela era sua filha e ele um agente da CIA fugindo do Líbano, que a mãe de Jean fora morta por pessoas perigosas e precisavam se esconder. As freiras acreditaram. Assim, por mais de 100 dias, Robert teve controle total. Mesmo quando esteve preso, sabia que ela estava escondida. Conseguirá levá-la 2 vezes e finalmente é detido. Uma noite, com a família já deitada, o telefone tocou. Era um funcionário da loja de Bob gritando: "A loja está pegando fogo." As chamas devoravam tudo. A punição veio por aquilo que ele ainda não pagará. Ele organizara um incêndio criminoso diretamente da prisão para destruir os Broberg. Após o segundo incidente e o incêndio, o estado de Jean piorou. Suas regras não chegavam, por isso ela não engravidava. Lembro que, segundo a missão, ela deveria engravidar de Robert antes dos 16 anos. Felizmente, isso nunca ocorreu. Jean culpava a si mesma por tudo que dava errado na família. Que fardo carregar? Pergunta-se. Como ela, já adolescente, ainda acreditava nisso? Mas ela cresceu com isso. Robert fizera uma lavagem cerebral desde cedo. Além disso, a época era outra. Nos anos 70 e 80, o tema alienígena estava em todo lugar. Não havia internet nem chat GPT. Robert a manipulou por anos. Além disso, o apoio psicológico não era como hoje. Ela esperava o aniversário de 16 anos. Deveriam ser um pesadelo. O que os alienígenas fariam? Já estava em seu quarto. Deu meia-noite. E nada aconteceu. Nenhum fogo, nenhum alienígena, nenhum fim de mundo. Suas irmãs e pais estavam bem.
Naqueles minutos, ela começou a entender. Toda aquela caixa branca era apenas Robert. A maior parte de sua vida fora prisioneira de mentiras. Tudo desmoronou. Ela chorou e finalmente começou a falar. Contou tudo. Hoje, como mulher adulta, decidiu falar por aquelas que ainda se calam. Gostaríamos de dizer que Robert recebeu o que merecia, mas não foi assim. No segundo episódio, o tribunal o considerou não culpado por motivo de transtorno psíquico. A defesa alegou maus-tratos em sua própria juventude. Em junho de 1977, foi enviado a uma clínica psiquiátrica por menos de 6 meses. Não se sabe quantas vítimas ele fez, já acredita serem pelo menos 5. Após sua última prisão por delito contra menores, passou menos de 1 ano atrás das grades. Jean olhou nos olhos dele no tribunal e disse que ele não tinha alma. Obteve uma medida protetiva válida até o fim da vida dele. Em novembro de 2005, Robert pôs fim à própria vida com medicamentos e licor de café. As últimas palavras pertencem a Janeiro. Ela disse que enquanto você não coloca sua história para fora e não trabalha o que o corrói por dentro, não retoma o controle da vida. O culpado é sempre quem faz, não a vítima. Robert era como um tumor. Jean deu a si mesma a chance de uma vida normal, voltou a confiar e teve um filho. Ela se encontrou. Esta história mostra que não se pode confiar em todos, mas também a força que há em uma pessoa. Se a tarefa parecer impossível, lembre-se de Janeiro. O perdão é possível e cada pessoa vale 100%. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima! A esposa o chamava de o melhor marido. Em 5 anos, ele tirou a vida de 12 jovens. Isso não é uma metáfora nem uma manchete jornalística. São depoimentos registrados em ata, confirmados por genética, por um mapa e por caixas numa garagem. Outono de 98. Lipetsk, uma cidade industrial poeirenta com 500.000 de habitantes, onde todos se conhecem a 2 apertos de mão de distância, e logo depois da rodovia de contorno começam as faixas de floresta. Plantadas ainda nos tempos de Khrushchev, elas se estendem ao longo dos campos por quilômetros. Em setembro, os caçadores de cogumelos vão até lá, bolete castanho, russula, às vezes chantereles mais perto da orla. 2 aposentados entraram uns 300 metros a partir da estrada e se depararam com algo que fez um deles sentar-se diretamente no chão. Uma jovem 18, talvez 20 anos. O que restou dela ficou ali entre as folhas por mais de uma semana. Um tecido sem documentos, sem bolsa, sem celular. A Polícia Civil de Lipetsk registrou, moça de 18 a 22 anos, vestígios do ocorrido, ausência total de pertences pessoais. O caso foi aberto pelo fato, sem suspeitos, sem testemunhas, sem pistas. 14 dias depois, mais uma 3 quilômetros ao sul, a mesma faixa de floresta, o mesmo método, um tecido em volta do pescoço, como se alguém tivesse levado tudo que pudesse lembrar quem ela era. O investigador colocou as pastas lado a lado. Distância, 3 quilômetros. Método idêntico. Faixa etária, uma só. A assinatura falava por si. Alguém escolhia jovens, levava-as para fora da cidade e levava tudo até o último detalhe. Mas aquelas 2 não foram as primeiras nem as últimas. O ano de 99 começou com um desaparecimento. Foi encontrado em fevereiro, quando a neve começou a derreter. Tecido no pescoço, 0 pertences. Março, mais uma. Abril, mais uma. E no verão, Lipetsk começou a falar em sussurros. Alguém está caçando. Todas jovens, de 16 a 28 anos, todas desapareciam entre 11 da noite e 3 da manhã. Ele mudava os pontos, mas não mudava o método. Asfixia por corda ou tecido. Sempre os mesmos vestígios do ocorrido. Sempre bolsos vazios. Levava tudo. Os peritos confirmaram, uma única pessoa. As vítimas não tinham ligação entre si. Uma única coisa as unia. Todas estavam sozinhas na rua, tarde da noite. Provavelmente pegavam carona. No fim dos anos 90 em Lipetsk, o transporte público não funcionava depois das 22 horas. Táxi era caro. O transporte particular clandestino era norma. Levantou a mão, entrou no carro, disse o endereço. Toda noite, milhares de pessoas entravam no carro de desconhecidos. Até 99, isso não assustava ninguém. A cidade foi tomada pelo medo. Os pais proibiam as filhas de saírem à noite. Os cafés noturnos esvaziaram. A polícia se calou. Oficialmente a seriação só foi reconhecida no fim do ano. Mas naquele mesmo 99, uma delas sobreviveu. Fim do outono. Uma moça pedia carona num ponto. Um carro claro parou. O motorista disse o preço, ela entrou. Homem corpulento de meia idade, rosto largo, traços suaves. Interior de um Vaz, 2106.
gasto com cheiro de gasolina. Seguiram pela rota por uns 5 minutos, depois ele virou. Ela perguntou para onde, mas ele não respondeu. A faixa de floresta. Ele parou o carro. Em seguida, aquilo que ela depois descreveu aos investigadores, de forma entrecortada, mas firme no essencial. Ele fez com ela o que fazia com todas. Depois apertou-lhe o pescoço com o tecido. Ele a arrastou para fora do carro e partiu. Mas ela voltou a si com frio. Chegou até a estrada, parou um carro que passava. De manhã já estava no gabinete do investigador. Depoimento. Corpulento, gordo, cerca de 35 a 40 anos, rosto redondo, Vaz, 2106, de cor clara, bege. Fizeram um retrato falado. Os peritos coletaram material biológico. A amostra seguiu para o laboratório. Pela primeira vez surgiram elementos concretos. Retrato falado, carro. DNA. 3 trunfos na mão. Lipedes mostraria como é possível ter todas as cartas e mesmo assim perder. O caso recebeu status de controle especial. De Moscou enviaram consultores que já haviam trabalhado no caso Chikatilo. A operação foi batizada de Faixa de Floresta 2. Primeira etapa, o carro. Na base da Polícia de Trânsito havia mais de 3.500 seisinhas de cor clara registradas. Um Vaz, 2106, no fim dos anos 90, era como um tênis comum, 1 em cada 3 tinha um. Todos cinzas e claros foram verificados. Cada proprietário era convocado, interrogado, conferido. 3.500 pessoas, meses de trabalho, dezenas de agentes, viagens pela região. Segunda etapa, vigilância. Ficavam de plantão em cafés noturnos, checavam frequentadores de lojas para adultos, cruzavam com a base de proprietários de seisinhas. Nenhum cruzamento levou a um resultado. Terceira, a pública. Divulgaram informações com fotos. Verificaram caminhoneiros, transportadores com antecedentes. E entre os 3.500 verificados havia uma seisinha, cujo dono respondia com calma, sorria e voltava para casa para a família. Foi verificado e liberado. Mas houve um momento em que o tinham. Literalmente. Verão de 2001. Fiscais de pesca no reservatório. Na margem, um Vaz, 2106 claro. Sem licença, documentos, multa. O fiscal olhou dentro do carro. No banco de trás, um saco com objetos femininos. Bijuterias, presilhas, brincos. O homem respondeu sem hesitar, são da minha esposa, ela vive esquecendo. Voz tranquila, como quem fala de meias na máquina de lavar. Anotaram, Anatoly Petrovich Ksedik, nascido em 1963, casado, trabalha como transportador particular. Multa e liberdade. O auto foi para o arquivo da fiscalização de pesca. Ninguém cruzou os objetos com as listas de desaparecidas. Ele estava diante de pessoas uniformizadas com os pertences das vítimas dentro do carro. Explicou em uma única frase. Acreditaram nele. Chegaram a Sedik também através da verificação geral das seisinhas. Confrontaram com o retrato falado. Parecido. Idade, carro, transporte noturno. Tudo combinava. Detiveram. Colheram sangue em 2001. A comparação foi feita por grupo sanguíneo e marcadores. Resultado, grupo não confere. Papel com carimbo liberado. Anos depois ficou claro, o laboratório errou. Ou trocaram as amostras ou violaram o protocolo. Falso negativo. O único fio que poderia ter encerrado tudo rompeu-se. Depois da libertação, ele não parou. 2001, 2002, 2003, novos desaparecimentos. E cada episódio poderia não ter acontecido, se o técnico de laboratório não tivesse errado. A polícia tinha mais um suspeito. Um Vaz, 2106 claro, também Lipedes. Um detalhe que pareceu decisivo. Particularidades atípicas de comportamento na vida pessoal. Interrogaram duramente. A pessoa se enrolou não porque estivesse mentindo, mas porque qualquer um se confunde com detalhes de 2 anos atrás. A sobrevivente foi chamada para reconhecimento. Colocaram-no numa fila ao lado de outros homens de compleição semelhante. Ela olhou longamente pelo vidro. Balançou a cabeça, não é ele. O DNA não coincidiu. Depois de semanas de interrogatórios, das quais a cidade inteira sabia. Olhares tortos, sussurros pelas costas, as pessoas atravessavam para o outro lado da rua. A vida daquele homem foi destruída antes mesmo que ele saísse do prédio da polícia. A absolvição, um documento que pouca coisa consertou. Enquanto quebravam um inocente, o verdadeiro jantava em casa e levava passageiros pela Lipedes noturna. E depois ele parou. 2003, último episódio. Depois disso nada. Nenhuma coincidência. O quinto também, o sexto, o sétimo. A linha no gráfico caiu para 0. Para a investigação começou um período estranho.
A Operação Faixa de Floresta 2 formalmente ainda existia, mas o financiamento diminuía, as pessoas eram transferidas. Agentes se aposentavam, as pastas iam para os arquivos. O caso não foi fechado, foi congelado. Suspenso por não identificação do autor. Em termos humanos, desistiram. Lipetz aos poucos respirou aliviada. Uma nova geração já não. Lembrava do medo do fim dos anos 90. Os cafés noturnos se encheram de novo. O motivo não foi arrependimento nem medo, foi hipertensão. Aos 40 anos, Sedig ganhou ainda mais peso, a pressão disparava, problemas cardíacos. O organismo já não dava conta. Não foi a polícia que interrompeu a série. A pressão nos vasos fez aquilo que todo o aparato policial não foi capaz de fazer. Ele ficava em casa, tomava remédios. Presilhas, brincos, telefones. Guardados com cuidado, não descartados. Aos olhos dos que o cercavam, um pai de família perfeito. A esposa religiosa praticante o descrevia, devoto, honesto, cuidadoso. Aos domingos, na missa. Os vizinhos o conheciam como sorridente, não barulhento. Essa aparência funcionava melhor do que qualquer disfarce. Corpulento, rosto redondo, bondoso, o oposto completo da imagem do desconhecido perigoso. Esse foi seu principal argumento após a detenção. Descobriu-se que por anos ele manteve relações paralelas. As mulheres contavam um detalhe, durante a intimidade ele bloqueava a respiração. Era um padrão, uma mesma necessidade que se manifestava em todos os lugares. A esposa não sabia de nada. Ela vivia com um homem que considerava o melhor. Sustentava a família, não bebia, ia à igreja. Tudo que ela via. O que ela não via teria destruído sua vida imediatamente. E então alguém apertou um botão. 2008, 5 anos de silêncio. O caso no arquivo e o grupo de investigação desfeito. O filho mais velho de Sedig entrou na garagem do pai atrás de uma ferramenta. Numa prateleira atrás das caixas, um celular antigo. Não era do pai, claramente feminino. Achou o carregador, conectou. Apertou o botão de ligar. A tela acendeu. O chip se registrou na torre mais próxima. Automaticamente, como faz qualquer celular. No cadastro. Registrado como pertencente a uma jovem desaparecida. O número foi incluído na base caso fosse ativado. E ali estava ele, ativado. Sinal piscou junto a um complexo de garagens. A garagem estava registrada em nome de Anatoly Sedig. Um nome que já havia aparecido no caso foi disparado. Mas não pelo trabalho da investigação e sim pelo botão ligar apertado por um adolescente. Em 4 de junho de 2008, 3 carros da operação chegaram à garagem. Equipe de captura. Sedig não fugiu, não resistiu. Abriu a porta, saiu. Rosto calmo. Na garagem aquele mesmo Vaz. O carro procurado por 10 anos. Parcialmente desmontado. Nas prateleiras, joias femininas, presilhas, vários celulares antigos. Cada objeto de uma pessoa diferente. A garagem revelou-se um arquivo de 5 anos. Confronto com a base de desaparecidas. Brincos, telefones. Coincidência já no primeiro dia. O carro começou a ser desmontado 1 ou 2 dias antes da prisão. Portas retiradas, interior desmontado. Sedig entendeu que o telefone havia sido ligado e começou a destruir evidências. Um Vaz, como um brinquedo de montar, se desmonta em alguns dias. Ele não teve tempo. Algumas horas o separavam de fazer desaparecer a principal prova. Os interrogatórios se estenderam por meses. Tática. Ataques cardíacos no meio do interrogatório. Agarrava-se ao peito, empalidecia. O investigador é obrigado a interromper e chamar médicos. Indicadores dentro do normal, mas distinguir um ataque real de uma simulação é impossível. Entre os ataques, o vai e vem. No interrogatório chorava, confessava. Na manhã seguinte, recusa. Me forçaram, me pressionaram. O advogado protocolava a reclamação. Tudo recomeçava. Marcaram uma perícia de DNA completa. Depois uma segunda em outro laboratório. Resultado, coincidência total. Probabilidade de erro, 1 em vários bilhões. A segunda perícia confirmou. Aquela mesma ciência que em 2001 dera um falso negativo, agora não deixava brechas. A molécula contou a verdade que durante 7 anos ficou escondida pela negligência alheia. Após a leitura dos resultados, Sedig se calou. Depois falou. Começou a apontar no mapa. Aqui peguei, aqui levei. Lugares que a investigação conhecia e lugares sobre os quais não sabia nada. Os investigadores saíam e encontravam. Resultado: 12 episódios comprovados. Mais 2 provavelmente dele. Parte das desaparecidas nunca foi encontrada. A esposa soube pelos vizinhos. Viram os agentes no condomínio de garagens e à noite, o bairro inteiro já sabia.
Primeira reação, impossível. Erro. Trocaram. Deu entrevistas a veículos locais, depois a federais. Repetia sempre a mesma coisa. Devoto, honesto. O melhor marido. Os objetos na garagem? Foram plantados? Ou ele realmente comprou? Ele vai à feira. Perícias de DNA erram. Já o tinham liberado. Ela se agarrava ao único precedente, de 2001. A perícia disse não é ele, e ele foi liberado. Se a ciência errou antes, por que não pode errar agora? Uma lógica construída sobre um único fato que confirmava sua visão de mundo, contra dezenas de fatos que a destruíam. Quando ele próprio confessou e indicou os locais, quando os investigadores encontraram tudo exatamente ali, ela não mudou de posição. Forçaram. Defendeu até o fim, até o julgamento, depois do julgamento. Não como estratégia, mas porque aceitar a realidade significaria aceitar que 20 anos de vida em comum, lavagem, jantares, missas de domingo, decisões conjuntas, eram aquilo. E isso é algo que a mente se recusa a admitir. O título do vídeo, a esposa o chamava de o melhor marido, não é exagero. Ela de fato o considerava o melhor e continuou considerando quando todas as provas do mundo diziam o contrário. 19 de abril de 2010, Tribunal Regional de Lipetsk, processo fechado devido à natureza dos episódios e à idade de algumas das vítimas. Os jornalistas só foram admitidos para a leitura da sentença. Sedik no plenário, após 2 anos na detenção, estava mais magro. O rosto perderá aquela redondeza bondosa que antes inspirava confiança. Sentado, imóvel. Sem reação, sem emoção, nem quando liam a descrição dos episódios, nem quando pronunciavam os nomes. O juiz leu a sentença por mais de 1 hora. 12 episódios, cada um com tipificação própria. Perícias de DNA, depoimentos de sobreviventes, provas materiais. O conjunto era absoluto. Culpado de todos os 12, prisão perpétua. Os familiares das vítimas que esperavam diante do tribunal, receberam a sentença em silêncio. Sem aplausos, sem gritos. Para eles não é vitória, não há retorno. 12 jovens, cujos nomes soaram no plenário, não voltarão. Foi transferido para o Águia Negra, colônia para condenados à prisão perpétua. 1 hora de passeio num pátio de concreto, cercado por paredes e grade em cima. Verificação a cada 1h30, dia e noite. Em 2018 foi transferido para a colônia de Sosnovka, Mordóvia. Mesmo regime. Em 2023, os investigadores chegaram a 2 novos episódios. 2 nomes, suficientes para um novo processo. Sedik soube. A perpétua já estava dada, mas o processo começava uma nova publicidade, novos interrogatórios, novas câmeras. Em 23, na verificação matinal, Sedik foi encontrado sem sinais vitais. 60 anos, 13 atrás das grades. Nem bilhete nem confissão sobre os novos episódios. Para as famílias dessas 2 becos sem saída, não há ninguém a interrogar. Mais 2 nomes que provavelmente ficarão para sempre sem resposta. Ele não deixou explicações, assim como não deixou chance às que levava consigo. Controle até o fim. Toda essa história se resume a um único gesto. Uma garagem, em busca de uma chave de fenda, vê na prateleira um celular que não reconhece. Conecta o carregador, aperta o botão. A tela acende e o mundo que seu pai construiu por 20 anos, fachada sobre fachada, se desmorona com um único impulso elétrico. 10 anos de busca. 3.500 carros, centenas de agentes, recompensa de vários salários anuais, vigilâncias, operações, interrogatórios. Ele foi detido, solto. Verificaram, não encontraram. O seguraram com provas nas mãos com pertences na esposa. Todo o aparato da Polícia Regional, reforçado por consultores de Moscou, trabalhou por anos e não conseguiu. E quem o encontrou foi o acaso. O botão ligar. Num celular antigo. Esta não é uma história sobre um monstro de olhar vazio. Monstros não vão à missa de domingo, não ajudam a vizinha. Esta é uma história sobre um homem que por anos existiu em 2 realidades. Nenhuma delas vazava para a outra. A esposa não percebia, os vizinhos não percebiam, a polícia também não. Ele vivia dentro de sua rotina como dentro de um escafandro, e a rotina o protegia com mais segurança do que qualquer álibi. O final não foi escrito por um investigador, mas por um adolescente que apertou o dedo em um celular alheio. O que vocês acham deste vídeo? Escrevam nos comentários. Deem seu like, inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima!